Olá, você vai conhecer agora o empreendimento que cresce aliando uma ideia inovadora à tecnologia. Este é o programa Soluções Criativas e hoje a gente conversa com a analista do Sebrae Nacional, Cris Vieira. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Espero que você goste da solução criativa que vamos apresentar hoje. Se é que você ainda não conhece o Condom Contas, que é uma conta em um banco voltado para condomínios. Essa solução vem para reduzir uma grande dor dos condomínios. E você vai entender que dor é essa com o fundador Rodrigo de La Rocca. Vamos ver. Eu me chamo Rodrigo de La Rocca, tenho 27 anos e sou empresário e advogado. Eu iniciei minha carreira no mundo de condomínios. Então sempre fui apaixonado, nasci literalmente dentro de um condomínio. E ali fui vendo e aprendendo, ao longo da minha vida, como é que essa relação de vizinho, assembleia, síndico, e quando eu fui decidir qual vestibular fazer, eu fui optar por direito. Então meu grande sonho era como que eu podia entender as leis, esse regulamento que rege esse corpo chamado condomínio. Um prédio com uma normativa feita para ele naquele bairro, que tem um prédio vizinho, que tem uma outra normativa, no estilo residencial, no estilo comercial. Ali foi onde eu comecei a respirar muito condomínio e dali para frente foi a área jurídica, como advogado, etc., entendendo e defendendo condomínios. Logo eu comecei para a área de vendas e de expansão, então crescimento no mundo de condomínios, com gestão condominial, construtora, incorporadora, imobiliária e aí por aí vai no mundo sem fim. Durante muito tempo, os condomínios, o que significa condomínio? Domínio em comum. Esses prédios ou condomínios de casa, horizontais, verticais, comerciais, residenciais e mistos, eles ficaram esquecidos pelo sistema financeiro. Então o banco tradicional e outros players financeiros nunca entendiam como que esse negócio chamado condomínio tem CNPJ, mas ele não é uma empresa. Ele não tem um dono, ele tem um síndico, ele não tem um contrato social, ele tem uma convenção, ele tem moradores. Então uma série de coisas que ele é diferente de empresa, mas que nunca, durante muito tempo, algum player entendeu. E ali foi onde, vivendo o condomínio, trabalhando em condomínio, entendendo as pessoas, a gestão, ficou muito claro que um principal caos que gera lá a mola propulsora de quando a gente fala que é síndico ou gestor de condomínio, o pessoal brinca, ficou com a bucha, se ferrou, etc., é o caos financeiro. Porque nunca foi preparado nada financeiramente para condomínio. Ali que nasceu o Condom Conta, preparando do começo ao fim. O que é o começo? Uma conta, um banco feito para condomínio, até dali para frente, não tem fim, porque condomínio é para sempre, ele não foge, não falha, não desaparece, é para o resto da vida. Um apoio financeiro ao longo da vida do síndico, dos moradores, do gestor de condomínio, de todo mundo que está nesse ambiente condominial. Aí nasceu o Condom Conta como o primeiro player que entende e implantou a gestão financeira como banco para condomínios. Os problemas na gestão condominial, problemas, desafios, eles vêm muito atrelado, primeiro, à estrutura. Então, se eu não tinha uma tecnologia para receber um condomínio que é um player diferente de uma empresa ou de uma pessoa física, então começando pelo principal, o condomínio abriu uma conta. A conta pessoa física, ela tem um dono que é a pessoa. A conta de empresa tem um dono que é o dono da empresa. A conta de condomínio, ela é gerida geralmente por um síndico com o apoio de uma administradora. Só que eles não são os donos do dinheiro, eles representam famílias, pessoas que votaram neles numa assembleia de condomínio para que ele represente o condomínio. Então, o caos começa nessa estrutura que tem que ser feita para esse player chamado condomínio, que ela é diferente. Dali para frente, esse dinheiro, ele é gerido e ele merece, ele tem essa carência de transparência. O que está sendo feito com o dinheiro do condomínio? Que é um dinheiro de cada família. Não é de uma pessoa, é de 50, 100, 200 famílias. Então o que está sendo feito? Onde é que está sendo investido? Como é que tem a inadimplência desse condomínio? Então a estrutura para entender, para gerar transparência no final do dia. Acho que esse é o grande ponto de evitar os problemas, que dali para frente tem vários. Tem desde manutenção, pet, carro, cachorro, cobrança, enfim, muita coisa que são atritos em condomínio, mas que na parte financeira a transparência começa a levar harmonia para tudo isso. O patrimônio de condomínio, ele vai desde o dinheiro até os ativos do condomínio. O condomínio tem ativos como área comum, por exemplo, um salão de festas, um elevador, um hall de entrada, são ativos do condomínio. E aí tem de tudo quanto é tipo. Tem condomínios que tem um terreno na frente,
tem lá um espaço do condomínio, enfim, tem uma série de coisas, desde residencial, comercial, condomínio de praia, condomínio no centro, tem muita coisa que pode ser classificada como ativo. Agora trazendo para a parte financeira de conta. Diferente de uma conta, como eu falei lá no começo, empresarial, que tem um dono lá que executa os pagamentos, ou um setor financeiro, mas tem um dono daquele dinheiro, ou de uma conta pessoa física que é o dono daquele dinheiro, o condomínio ele é o dinheiro de várias famílias. Então esse patrimônio por si só já nasce com uma necessidade de divulgação. Quanto tem, o que está sendo feito, para onde está indo, quanto é que está recebendo. Então o patrimônio do condomínio, quando a gente consolida numa conta bancária, além de ser algo bem sensível, porque o síndico no final do dia ele é um gestor de recursos de terceiros, então ele tem que prestar contas. Ele tem um conselho que sugere a aprovação das contas dele. Ele muitas vezes contrata uma administradora que executa os pagamentos para ele. Então, esse patrimônio condominial ele é vivo. Ele não para nunca e é para sempre, né? O condomínio não morre, então ele vai cada vez mais tendo novos desafios, alguns de inadimplência, que não é um desafio tão legal, outros ele tem um superávit de caixa e quer investir em alguma nova fachada para o condomínio, uma nova pintura, uma nova academia. Essa é a vida de condomínio. É um organismo vivo, ele vai se moldando. Isso é o patrimônio condominial. É a maior forma de conseguir traduzir o que é patrimônio condominial, que no final é o patrimônio de todo mundo que mora em condomínio. É aqueles sócios das pequenas frações ideais ali que são os condôminos. O Condoconta ele provou muita coisa. Provou que é possível muita coisa. Então, qual que é o interesse de uma grande startup ou de uma corporação, de uma companhia? Primeiro, a gente trabalha num nicho. E sempre foi muito questionado esse negócio de um banco nichado. Geralmente a gente vê banco de varejo, que abre conta de PF, PJ, microempresa, grande empresa. Condoconta ele nasceu e vive com foco em condomínio. Em prédio, em condomínio de casa, então é aquele negócio. E está demonstrando um crescimento gigantesco porque entende do mercado. Do mercado grande, que é o mercado de condomínio, que é o mercado mundial. Então provou, e acho que isso é legal, que traz o interesse de que o nicho importa. Conhecer o que está fazendo importa e traz um crescimento rápido. Dali para frente, desse entendimento do nicho, a gente começa a perceber que o condomínio, agora falando das pessoas que moram naquele centro chamado condomínio, ali concentra muita coisa da vida de cada um de nós, da minha, de vocês, de cada um. A água, o alimento, o carro, o pet, a nossa vida está acontecendo no condomínio. A comida que a gente pede está chegando no condomínio. O e-commerce, aquilo que a gente compra, está chegando no condomínio. Então o condomínio é um centro das atenções. Por isso que o que a gente recebe muito chamado de startup aqui para trabalhar junto com o Condoconta é: como que eu acesso os condomínios? Eu quero acessar aquele condomínio que é o meu público-alvo, que eu posso ajudar eles a comprarem tal coisa mais barato, a terem aquele acesso, a terem aquele diferencial. Então muita gente vê o Condoconta como a porta de entrada nos condomínios. O Condoconta ele é um banco completo para condomínio. Então a entrada grande do Condoconta é pela conta. Síndicos e administradoras no Brasil inteiro baixam o aplicativo do Condoconta e abrem a conta dos condomínios. Ou de um condomínio ou de vários condomínios. Dali para frente, a principal dor que a gente viu hoje é a falta de dinheiro. Como assim, Rodrigo, a falta de dinheiro? É quando algum condômino deixa de pagar a cota de condomínio. O síndico, o condomínio em si, ele deixa de receber aquele dinheiro. Só que ele continua tendo as obrigações. Ele tem que pagar segurança, ele tem que pagar funcionário, tem que pagar limpeza, material de limpeza, enfim. Onde é que ele pega esse dinheiro? Ele pede essa receita garantida para o Condoconta, que é um principal produto que a gente montou chamado Receita Garantida, que é quando o Condoconta bota o dinheiro que o condomínio precisa na conta dele e assume o risco da inadimplência. Aquela pessoa que não pagou, ele passa a ser agora inadimplente do condomínio, do Condoconta, e não mais do condomínio. Então é uma terceirização da inadimplência. Igual a gente já viu que o síndico terceiriza a limpeza, terceiriza a segurança, aqui ele está terceirizando o recebimento. Ele recebe o dinheiro, não se incomoda mais com isso, esse risco passa a ser do Condoconta. Essa é a receita garantida. Terceiro deles, financiamento. Mais de 80% dos condomínios do Brasil são do século passado. Então são condomínios antigos, que tem lá uma série de coisas que agora o síndico, os moradores estão começando a perceber que precisam de uma transformação tecnológica. Desde placa solar, portaria remota, um portão da garagem novo, mais rápido, segurança eletrônica, isso tudo precisa de dinheiro para investir. Muitas vezes o condomínio não tem, na maioria das vezes não tem, porque a conta, a previsão orçamentária que era feita ou sempre foi feita,
E lógico, ela é sempre o mais, talvez, enxuta possível para ter a cota de condomínio mais enxuta possível. Então ele precisa aqui agora de um investimento. Ele pega esse financiamento via Condo Conta. Dando um exemplo, eu quero botar uma portaria remota, custa R$100 mil. Ele pega esses R$100 mil no Condo Conta e paga a portaria remota e dali para frente vive com mais segurança, com mais automação, com mais tecnologia. Esses são as 3 grandes frentes do Condo Conta. A conta, que tem lá transações, recebimentos, TED, pagamentos e investimentos de fundo de reserva, por exemplo, que é obrigatório, receita garantida e financiamento. O intuito de começar com uma conta gratuita, o primeiro passo foi pelo nome, né? Condo Conta. Então a gente entende que abrindo uma conta, estou entrando num outro espaço, num novo espaço do meu condomínio. Então a conta, ok, ela é a base para uma série de outras etapas da vida financeira. O primeiro ponto é ter a conta para deixar o recurso, ou para captar um recurso, né? Para pegar um financiamento para o condomínio, para antecipar um recebível para o meu condomínio. Então a gente entende muito que a conta é a porta de entrada. A porta de segurança, a porta que vai ter lá todas as transações. E por que isso é gratuita? Porque outra grande dor de condomínio, além de antes não ter uma conta feita para ele, era o quê? As altas tarifas bancárias. Para vocês terem uma ideia, os condomínios gastam em média 3 bilhões ao ano de tarifa bancária, com TED, manutenção de conta e outras, né, taxas, enfim, custos que os bancos tradicionais cobravam de condomínio. Então são bilhões de reais jogados no lixo, rasgados. Condo Conta já nasceu sem essa necessidade de ter receita com tarifa, de ter que cobrar tarifa. Ah, Rodrigo, mas não tem agência, não tem esse custo, claro. É justamente para não ter esse custo, para que consiga zerar tudo e no primeiro dia que o condomínio está usando o Condo Conta, ele já tem ali um grande ganho, que é a redução na hora, redução exata de custo que ele gastava com tarifas, enfim, para usar esse dinheiro para outra coisa para o condomínio, para reduzir taxa de condomínio, para fazer benefícios, benfeitorias, enfim, tem uma série de vantagens ali para usar esse recurso agora para outras coisas que aí sim agreguem valor ao condomínio. Principal dificuldade ou desafios, eu prefiro encarar como desafio, tá? Sempre tem muitos desafios, independente da iniciativa. No caso do Condo Conta com o banco para condomínio, era a demonstração de segurança. Quando a gente fala de dinheiro, já é um assunto geralmente polêmico, né, com críticas, com desconfiança e tal. E o Condo Conta como banco para condomínio, ele tinha plena consciência de que a segurança, né, o síndico, o gestor do condomínio poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo porque o dinheiro dele está num banco chamado Condo Conta, que é seguro, que cumpre requisitos, que tem lá uma diligência e um compliance forte acontecendo, esse era o nosso principal desafio de como transmitir isso. A gente sempre recebeu muita pergunta, principalmente no começo do Condo Conta, de quem que é Condo Conta? É seguro? Não é? Ele é um banco? Não é? Ele tem código? Então, o nosso grande desafio foi como comunicar de forma suave e segura que os síndicos moradores poderiam ter essa tranquilidade de vir trabalhar no Condo Conta e dali para frente ter uma nova vida, uma nova experiência financeira para o seu condomínio. Pode considerar como uma solução criativa. A gente inventou coisas do zero pouco. Quando a gente fala de banco, um banco já existia, uma conta já existia, uma transferência, um pagamento já existia. Agora, quando a gente entende isso e traduz para o nosso mercado de condomínio e vê as dores que existiam, ali a gente começa a ser muito criativo de trazer as soluções que um síndico, que um gestor de condomínio precisa. Então, a criatividade, ela necessariamente não está ligada a criar algo que nunca, né, existiu, enfim, que nunca ninguém pensou. Isso também é criatividade, mas ela é muito aplicada aqui no Condo Conta em fazer coisas diferentes. Por que sempre foi feito desse jeito? Por que não dá para ser feito de outro jeito? Então, a gente sempre questionou muito aqui, muito mais questionamento do que respostas. E isso nos levou aonde a gente está hoje e vai nos levar com certeza aonde a gente quer chegar, que é lá num cenário mundial de condomínio, de ser o coração financeiro dos condomínios no mundo. Tem muita coisa para a gente trilhar. Condomínio, como eu falei um pouco tempo atrás, é um corpo vivo. Ele vai construindo, ele vai se moldando, ele vai reformando, ele vai recebendo. Tem muita gente comprando apartamento, morando agora pela primeira vez no condomínio. Tem muita gente vendendo e indo para outro condomínio.
Então, esse organismo vivo, ele vai gerando cada vez mais necessidades. O grande plano do Condoconta, primeiro, é consolidar o nosso propósito em todo o Brasil, que é transformar a vida das pessoas que vivem em condomínio. Quem que vive em condomínio? O morador, o proprietário, o inquilino, aquela dificuldade de pagar a cota condominial. Como que a gente transforma essa experiência? O gestor de condomínio, o síndico, a síndica, a administradora. Então é consolidar o nosso propósito em todo o Brasil. Qual que é o grande sonho do Condoconta? É ser o coração financeiro de todos os condomínios do mundo. Como que a gente ajuda o condomínio hoje que está na América do Sul, o da Europa, o da Ásia, enfim, do mundo inteiro. Em todo lugar que tem condomínio, a gente tem que estar lá ajudando. Esse é o nosso grande plano. Qual que é o plano para esse ano, 2022 e 2023, quem sabe também? A gente está entrando num cenário, na verdade já entrou num cenário econômico bem desafiador, a nível mundial. Um cenário que traz, além de ter um custo de dinheiro, vamos dizer assim, mais elevado, ele traz alguns desafios que já estão acontecendo de inadimplência, por exemplo. Muita gente não conseguindo cumprir com a obrigação de pagar a cota de condomínio. Então, nosso grande plano, tá, para esse ano especificamente, é ajudar o condomínio a ter dinheiro. É botar dinheiro na conta do condomínio. É que ele consiga cumprir com as obrigações dele e com os planos dele. Ele queria fazer uma reforma lá no começo do ano, queria mudar a cor do condomínio, queria fazer uma academia nova, qualquer coisa. Nosso grande plano é ajudar ele a conquistar dinheiro. Como isso? Com a receita garantida. Então a gente analisa o perfil do condomínio, vê qual que é o nível de inadimplência que ele tem hoje, qual que é a tendência de ele ter inadimplência no futuro e promove um acesso a capital mais baixo que esse percentual de inadimplência. Que ele possa ter dinheiro nas etapas da vida daquele condomínio quando ele precisar, a hora que ele quiser, para gerar uma vida melhor para aqueles condôminos. Desde uma piscina nova, até um elevador novo, até mais segurança para todas as famílias. É ajudar a ele ter dinheiro e ter dinheiro garantido. Esse é o nosso grande plano para esse ano. Olha, a gente aqui no canal Empreender lida diariamente conhecendo ideias, negócios, mas uma conta bancária para condomínios realmente eu nunca tinha ouvido falar. É uma solução e tanto para esse problemão aí que o Rodrigo explicou, principalmente quanto ao gasto dos condomínios com taxas que vimos estimado em 3 bilhões de reais por ano. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu converso com a Cris Vieira sobre essa incrível solução criativa. Rapidinho, até já! Estamos de volta com o programa Soluções Criativas e a gente vai conversar agora com a analista do Sebrae Nacional, Cris Vieira, sobre o case que mostramos no primeiro bloco. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso programa Soluções Criativas. Obrigada, Bruno. Olha só, né, Cris? Que ideia criativa foi essa, né? Trazer, né, todo aquele problemão, né, que a gente, de fato, é um problemão, né? A gente tem que lidar ali com contas bancárias de vários condomínios, de vários condôminos, para um mundo digital, para um mundo virtual. Realmente, eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Novidade, né? Exatamente. O time, né, do Condocontas, quando pensaram nessa ideia e resolveram colocá-la em prática, tiveram uma grande sacada, porque realmente é um negócio inovador, diferente e que ainda não existe muitas soluções como essa no mercado, que vem para solucionar um problema, né, dos condomínios. Porque é interessante a gente ressaltar o seguinte: quando a gente pensa numa ideia, a gente pensa que a gente vai resolver um problema de alguém. E o Condocontas, ele veio para resolver o problema dos síndicos, né, dos condomínios, que são geridos pelos síndicos ali. E são vários problemas que eles resolvem. Eu posso citar ali, como a gente viu no case, eu posso destacar alguns desses problemas que eu achei muito interessantes. Quais os que mais chamaram a sua atenção? Os que mais chamaram a minha atenção na solução deles é que eles disponibilizam boletos bancários, né, através da conta digital, que também é uma solução deles, né, que é também uma solução inédita, né, um banco digital focado em condomínios. Então, ele consegue gerar boletos bancários com tarifa zero. Boletos bancários é o custo mais alto do condomínio, né, porque cada boleto para cada condomínio tem um valor, uma tarifa.
Então, isso eu achei muito interessante. Eles também fazem toda a prestação de contas automatizada para o síndico, isso também em tempo real. Eu achei isso também muito interessante, porque geralmente prestação de contas de condomínio demora um certo tempo, então eles fazem isso de maneira automatizada e rápida. Né? Outra questão que eu achei interessante também é que eles conseguem antecipar para o condomínio a tarifa de condomínio. Eles conseguem fazer isso em formato de crédito, ou seja, eles também são solução de crédito. Então, assim, eles têm um cardápio de serviços financeiros variado que permite que o síndico possa escolher o que melhor se encaixa na necessidade dele ou até mesmo contratar todos esses serviços. Que hoje é de extrema importância, né? Você aliar aí a inovação e tecnologia para o seu ambiente de negócios, né? Exatamente. O Sebrae, ele tem um programa, inclusive, para apoiar esse tipo de negócio, né? Nós temos lá uma variedade de programas focados em empresas digitais, as famosas startups, né? E aí nós temos programas de aceleração, que é uma técnica que o mercado de startup utiliza, né? Que é um programa que o Sebrae e outras aceleradoras acompanham o crescimento e o desenvolvimento desse tipo de negócio, né? Geralmente tem programas e programas, mas dura em média 3, 4 meses cada programa desse. E aí eles recebem diversas mentorias, capacitações, workshops, para poder ter um acompanhamento do desenvolvimento desse tipo de negócio. De todas essas ideias, Cris, que esse empreendedor teve ao criar o Condocontas, qual foi aquela assim, nossa, essa sacada foi genial? Eu acho que essa questão da tarifa zero do boleto, no caso do Condocontas, porque isso é um grande diferencial. Por quê? O Sebrae costuma orientar muito os clientes, né, os pequenos negócios, os donos de pequenos negócios, a pesquisarem as tarifas bancárias, né? Entre outras tarifas, eu destacaria as tarifas bancárias, porque é o foco aqui da nossa conversa. A gente percebe lá no Sebrae que há uma certa despreocupação dos donos de pequenos negócios com esse tipo de tarifa. E por mais que possa parecer uma pequena tarifa, mas isso ao longo do ano, daqui e dali, acaba prejudicando ou até aumentando os custos da empresa e prejudicando a gestão financeira do negócio. Hoje, com o crescimento dos serviços digitais, isso já é possível reduzir esse tipo de custo. Já é possível até retirar da empresa esse tipo de custo. Então, você que é dono de pequeno negócio, observe essa questão das tarifas. Quando for contratar ou se relacionar com uma instituição financeira, verifique, pesquise, verifique as melhores vantagens. Hoje você tem a opção de escolher com quem quer se relacionar, né? A gente está ouvindo falar aí muito da questão do Open Finance, que é um nome em inglês, mas que na prática quer dizer o seguinte: os dados estão abertos, você é dono do seu dado, do seu CPF, e agora você pode escolher com quem você quer se relacionar, tá? Seja com o banco A, com o banco B, com o banco C, a decisão é sua, não é mais do banco. Então pesquise essas tarifas, porque existe muita diferença entre elas. E não existe uma tabela fixa, não existe um padrão, tem que pesquisar mesmo. O que ocorre, Bruno, é que o Banco Central ele fiscaliza muito alguns abusos dessas cobranças. Então, é bom acompanhar isso no próprio site do Banco Central. Cris, uma pergunta e também muito provavelmente uma dúvida de quem está nos assistindo, de quem quer empreender nessa área com tanta tecnologia e inovação. Investir em tecnologia e inovação, ainda mais com esse foco em serviços financeiros, custa alto, é caro, de fato o empreendedor, aquela pessoa que quer empreender, que tem uma ideia, que quer levar adiante, ela precisa de muito dinheiro para realmente começar a pensar em abrir o próprio negócio? Então, Bruno, falando especificamente desse modelo de negócios, né, de serviços financeiros digitais, ou fintechs, ou startups, quer qual seja o nome que podemos utilizar,
esses tipos de negócio, eles costumam fazer um planejamento, tá? É normal isso nesse tipo de negócio. Para qualquer modelo de negócio na verdade, preciso fazer um planejamento, modelo de negócio, né? claro. Isso é o princípio básico, né? Mas especificamente em negócios digitais, eles utilizam um modelo de negócio chamado Canvas. E nesse modelo de negócio, que é muito enxuto, né? Eles já preveem lá um valor de investimento, que eles vão captar isso no mercado com investidores. Então, isso varia de modelo de negócios para modelo de negócios, né? Então, depende do volume de clientes que eles querem alcançar, depende do tamanho que eles querem crescer. Então, o que eles vão... então, o que eu quero dizer com isso? Que não existe um valor padrão, né? Mas existe um volume de recursos básicos para investimento em recursos tecnológicos, investimento em pessoas e investimento em marketing. Né? Isso é o mínimo ali que ele vai precisar para fazer esse negócio dele rodar e ir para o mercado. E isso também, esse tipo de modelo de negócio, ele tem um olhar muito atento de investidores, né? Que é outro ramo também que está muito em alta no Brasil, né? Que são investidores anjos, né? Já existe um mercado aí grande disso. Sim, a gente ouve muito, exatamente, né? Exatamente. Essas fintechs e startups ficam de olho nesses investidores, participam de diversas rodadas de investimentos, né? E o que o Sebrae orienta nesse processo, né? Orienta que essa empresa esteja preparada como? Com um bom time, com tecnologia própria, né? Com uma organização mínima para que o investidor não fique desconfiado ao olhar para ela ali no momento de apresentação, é o que a gente costuma chamar de pitch, né? Que ele tem ali geralmente 3 minutos para apresentar a ideia dele para um potencial investidor. E para todo modelo de negócio, né, Cris, tem que ter por trás ali realmente uma excelente equipe de colaboradores. Né? Isso é um fator-chave de sucesso, né? Você aí que é dono de uma startup, olhe muito para o seu time, né? E invista muito em tecnologia própria. Tente não terceirizar a sua tecnologia, porque isso é uma questão que os investidores olham bastante. É isso aí, fica aí a dica da Cris Vieira, analista do Sebrae Nacional. Quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa Soluções Criativas. Nós que agradecemos. Até a próxima. E o programa Soluções Criativas fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, mas também convidar você a continuar ligado aqui na tela do canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio. Até o próximo programa. Tchau!